Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Gratidão, Antônio, por mais este convite. Eu sempre me sinto muito lisonjeado, como eu falei anteriormente, inclusive na minha última apresentação. Gostaria de frisar novamente a minha humildade com relação ao conhecimento da doutrina. Vou completar 5 anos na doutrina, comecei no GESEB, tendo o prazer de ter o amor do irmão Inácio lá me ajudando, e eu sempre fui aquele estudante, tenho quase todos os livros da codificação, só me falta o céu e o inferno, e comecei efetivamente de forma sistemática em abril, né, através deste grupo, e vejo, sinto e percebo claramente o diferencial que se fazer um estudo sistematizado como nós estamos fazendo, inclusive como todos, eu estou sempre presente, e esses 5 meses correspondem aos 4 anos e meio aí para trás, de que eu ficava só perambulando, né? Mas esses últimos 5 meses, isso é um depoimento, um testemunho de quanto me agregou esses ensinamentos, né? E que beleza que tivemos a ideia de fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estarmos repetindo esse estudo, porque para mim ele é de uma beleza, de agregar assim extraordinário. Bom, mas voltando aqui ao dia de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. O irmão Gabriel fez a apresentação e a introdução anterior, né? Falou sobre o mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Falou também da parábola dos credores e dos devedores, dos credores e devedores, e também do tema dai a César o que é de César. Hoje, eu inicio as instruções dos Espíritos, né? Especificamente a lei do amor, os itens 8, 9 e 10, e Antônio, no privado, ele me colocou, mas eu já acertei com ele aí, ele colocou no privado que eram os itens 8 ao 10, mas como eu vi lá no chamamento, no nosso grupo, o item 11, que inicia o egoísmo, né, as instruções dos Espíritos sobre o egoísmo, especificamente o item 11, e eu tinha feito a leitura e trouxe até um complemento aqui de André Luiz, que eu achei muito interessante, que são 10... só um minutinho. Que são receita contra o egoísmo. 10 itens que eu achei muito bacana, porque a gente acha que nós não vencemos o egoísmo, mas essa chaga que é difícil de se vencer e combater, só com a transformação efetiva nossa, né? Então, dentro desse item, a lei do amor, os itens 8, 9 e 10, me permitam, eu fiz porque a leitura realmente ela é extensa desses 3 itens, e eu fiz um resumo com os principais itens do entendimento que eu tive da leitura, e acho que abriríamos espaço ao final e farei a leitura do item 11 completo, porque inclusive é de Emmanuel, né, de quem todos nós gostamos tanto. E aí, iniciando pelo item 8, a lei do amor, o que os Espíritos nos diz e nos instrui sobre esse tema, sobre esse assunto de tanta importância, né? Os principais tópicos abordados, né, pelo Espírito Lázaro, neste item 8, ele inicia falando do amor, resume a doutrina de Jesus inteira. E isso a gente já tem falado bastante, comentado em nossos estudos. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, né? Então, enquanto nós
nosso princípio, na nossa origem, né, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, mais sensações nós temos, ou tínhamos, né? Mais purificado e instruído tem os sentimentos, né? Ou seja, é um processo de construção, é uma lei, né? Essa centelha que Deus nos colocou dentro de cada um de nós e que ele precisa ser desenvolvido, né? Então, a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus, ela inteira, ela resume a questão do amor, né? Sentimento, neste caso exposto, é o amor, né? Que é um ponto delicado do sentimento. O amor é nosso sol interior. Então, a questão dos instintos, né? Nós, por sermos animais, nesse sentido, nós temos os instintos, né? E aí nós temos que ter todo um trabalho, um autoconhecimento, de ir domando esses instintos, de ir desenvolvendo para se tornar sentimentos, né? E esse sentimento, o amor, florar, né? Dentro de cada um de nós, porque nós temos essa semente plantada por Deus dentro de cada um de nós. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria do corpo nem da alma. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, né? Então, Jesus trouxe esse novo conceito do amor que nós temos que exercer, e especialmente, né, ao próximo, né, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Vem, então, o Espiritismo, diz o Espírito Lázaro, ele vem falar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, triunfando da morte, né? E aí ele conclui essa passagem especificamente sobre o Espiritismo, dizendo que o sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Muito interessante nessa passagem, e como a doutrina dos espíritos tem pelo menos comigo, especificamente, tem tido essa influência muito bacana de entender a coisa material e de se dedicar ao que realmente nos interessa, que é a evolução espiritual, a nossa transformação moral, nossa reforma íntima. Então, ele ainda fala que quanto mais predomina o instinto, mais o homem se acha próximo ao ponto de partida, né? Que é na nossa origem, e do que da meta, que é essa evolução espiritual de todos nós. Lembremos que na nossa origem só tínhamos instintos, né? Como a gente falou no início. Precisamos, pois, vencer, no mínimo, né, controlá-los, os instintos, né? E aí a gente sabe dos diversos instintos, né? Tem o instinto, às vezes, da raiva, da impaciência, do sexo, da coisa carnal, e tantos outros que a gente demoraria aqui para citar tantos, né? Precisamos, pois, vencer, no mínimo, controlar os instintos, aperfeiçoando os sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O espírito precisa ser cultivado como um campo, porque a riqueza futura dependerá da nossa semeadura atual, para conquistarmos a elevação espiritual e os gozos da alma e as alegrias celestes, né? Então, em dominar os instintos, hoje nós já evoluímos bastante, né? De 2000 anos e pouco para cá, nós já evoluímos bastante, mas e transformando esses sentimentos, esses instintos, em sentimentos
de amor, especificamente. Mais na frente a gente vai tratar um pouco mais. No item 9, o nosso amigo espírito Fénelon, ele traz o seguinte: o amor é a essência divina e todos nós temos no fundo dos nossos corações a centelha desse fogo sagrado, como eu citei inicialmente na minha explanação. Entre nós existem seres que a gente vê isso todo dia, que dispensam esses tesouros de amor que temos dentro de cada um de nós, né? Buscando em torno de si somente a afeição e a simpatia, rebaixando a lei do amor à condição de instinto. Mesmo agindo assim, não conseguem sufocar o germe vivo do amor que Deus depositou em nossos corações quando nos criou. E esse amor se desenvolve com a moralidade e a inteligência. Então, esse sentimento, depois do instinto, sentimento, e do sentimento, nós transformarmos nessa centelha divina que é o amor, né? Que bom que toda vida nós estivéssemos, que transformemos numa forma que nossos instintos sejam já de amor. Quando chegarmos a esse ponto, teremos alcançado uma elevação, eu não tenho dúvida, maravilhosa. A prova da reencarnação, para muitos, causa verdadeira repugnância, porque não querem partilhar os sentimentos egoístas. Pobres irmãos, diz Fénelon, o vosso afeto vos torna egoísta. O amor, neste caso, se resume aos parentes e amigos, sendo indiferentes para com os demais. Então, nessas provas que a gente traz, que a gente tem aprendido com a doutrina da reencarnação, nós temos que aproveitar todos os momentos para que a gente desenvolva esse sentimento dentro de cada um de nós, né? Para praticar a lei do amor, continua Fénelon, como Cristo veio nos ensinar, é preciso amar todos os irmãos indistintamente. É a lei do amor que um dia matará o egoísmo. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Qual o limite com relação ao próximo? Será a família, né, a religião, a seita, a nação? Diz Fénelon. Não, é a humanidade inteira, né? Então, esse sentimento, especificamente nesse processo evolutivo, é a questão do amor ao próximo, né? E desenvolver isso de todas as formas possíveis e sempre ganhando um degrau a mais, sempre. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e felicidade durante a vida terrestre. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, né, diz Fénelon. Não devemos acreditar que a raça humana é ruim, é má, né, de que o coração é duro. Pode ser melhorado, sim. E ele continua: a terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. E a gente tem visto muito dessas passagens nos estudos da nossa doutrina, né? Especificamente no Evangelho como um todo. E aí ele continua, Fénelon: João, o evangelista, repetia sempre, já em sua velhice, essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. E aí conclui Fénelon: amados irmãos, aproveitai essa lição, sua prática, essas lições. Sua prática é difícil, né? Essa prática do amor, mas a alma deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei, retirará delas um bem imenso, né? Então, a prática é do amor, ele diz, é difícil, mas a alma retirará delas um sentimento imenso, né, dessa prática.
Amai-vos, e logo verás a terra transformada num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. No item 10, que é apresentado pelo nosso espírito Sanson, ele inicia dizendo: amai muito, a fim de ser desamado. Esse pensamento é tão justo que nele, só um minutinho, que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada vida, de cada dia, né? Então, quando a gente tiver efetivamente esse amor desenvolvido, nós passaremos a ter paz interior, né? Essas nossas penas serão abreviadas, né? As nossas provas também, porque enquanto isso não for conseguido, nós continuaremos penando por aqui. Deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condeneis o nosso próximo antes de terdes dirigido o pensamento a Deus. Olha que ensinamento que Sanson traz maravilhoso, né? A questão da indulgência, como a gente já viu anteriormente, no capítulo anterior, que é a não julgar o nosso próximo, né? Esse é um sentimento de amor divino, né? E a gente sabe que quando a gente doma esse instinto nosso de querer julgar, de querer apontar a falha dos outros e não olhar para as nossas, né? Quando a gente consegue e vence isso, a gente sente, eu particularmente sinto muito alegria interior quando eu consigo, puxa, eu ia fazer um comentário, não fiz, que bom, obrigado, Pai, e aí continuamos a vida, né? Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo e regido pela consciência, né? Onde estão as leis de Deus? A gente também já viu isso diversas vezes, que é na nossa consciência que estão essas leis. Crede, amai bastante para ser desamado, abrirá o caminho, né? Já avançamos muito, mas precisamos continuarmos firmes nesse processo de nos instruirmos e de praticar efetivamente o amor, especificamente o amor ao próximo, que é isso que nos traz os ensinamentos de Jesus, como da própria doutrina, amar ao próximo como a si mesmo, né? Inclusive, é o segundo, e resume todas as leis, segundo o próprio Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Finaliza Sanson falando do movimento da doutrina espírita, da importância do movimento da doutrina espírita, né? Da doutrina dos espíritos, nos ensinamentos e na prática da justiça, do amor e da caridade, que é, sem dúvida, para onde nós devemos caminhar. Produzirão o grande milagre de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação desse preceito, se bem compreendido: amai bastantes para seres amados. Eu trago aqui, como um complemento desses 3 itens, Amor Terapia, um texto pequeno de Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante de a gente agregar a esse estudo desses 3 itens, né, da lei do amor. Não há como negar seu amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código de sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas
existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Olha que passagem bacana. Assim, conclui esse texto de Joana, assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. E a gente sabe que quando essa lei efetivamente foi implantada, né, e a gente já tem passado por melhorias consideráveis, né, no nosso planeta, vamos passar aí, se Deus nos permitir, Ele vai nos permitir, né, por essa transformação do nosso planeta, da regeneração, e aí eu sou muito otimista de que o amor vencerá, com certeza, como tem vencido até hoje. Bom, o próximo item, então o item 11, que Antônio, eu disse para ele que ele ia apresentar de qualquer maneira, porque ele colocou para mim, como eu falei no início, a apresentação dos itens, das instruções dos Espíritos, dos itens 8 ao 10, e na chamada colocou o item 11, e aí eu digo, vou atrás também de dar uma olhada, até porque a gente sabe que o egoísmo é a chaga da humanidade, né? E essa chaga, esse texto, eu vou fazer questão de ler ele todo, ele é pequeno também, né? Nada mais nem nada menos do que uma instrução do próprio Emmanuel, né? E aí o egoísmo, item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É o espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se da hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E nossos inimigos são interiores, né? Nós não temos inimigos externos, somos nós que criamos os nossos inimigos. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilato lava as mãos dizendo, que me importa? E diz aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de haver ainda o cristianismo desempenhado, de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, nossos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhes embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. Né? Como esse texto traz de Emmanuel, Paris, 1861, ele é extremamente esclarecedor, né? A gente já tem visto o que é que o egoísmo, que são todas as chagas que a gente vê na humanidade, né? E que essa mudança começa em cada um de nós, efetivamente. E para concluir, passar a bola para os amigos, eu tenho certeza que complementarão esse tema tão maravilhoso que é a lei do amor, e em seguida o egoísmo, que eu dei início hoje. Eu acredito que na próxima
no próximo domingo, deverá ser dado continuidade aos itens 12, né, 13, 12, que fala sobre o egoísmo. Eu poderia até ter concluído, mas eu vou deixar para o próximo amigo aí. O que é que você acha, Antônio, de eu concluir? Eugênio, eu tinha... Eugênio? Tá me escutando? Oi, tô. Pronto. Eugênio, eu acho que já que pegou o tema do egoísmo, deveria concluí-lo. Pronto, ótimo. Tá, É porque agora que eu vi que ele é só mais o item 12, né? Então vou fazer a leitura aqui e no final eu trago um texto muito bacana do livro Marcas do Caminho, de André Luiz, por Franciscano Xavier, que ele dá 10 receitas contra o egoísmo, bem simples e que eu acho que é bem didático para a gente continuar nessa busca de resolver esse nosso inimigo maior, né? Então, Eugênio, nós temos bastante tempo, então você pode levar no seu ritmo, tá ok? Tá ok, meu amigo, tá ok. Item 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforceis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse, socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos. Começai vós mesmos por dar o exemplo, sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade, do amor, né? Ora, sem a caridade não haveria descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá esperança, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. Isso que traz é o espírito Pascal, né, Sens, 1862. E então a gente falou da lei do amor, né, dessa busca incessante que nós deveremos ter. Os espíritos nos traz isso de uma forma bem clara, né, dizendo que aí se resume toda os ensinamentos do Cristo, né, e a gente já comentou sobre os 10 mandamentos se resumindo nesses dois, no primeiro, né, e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, em seguida, a gente viu a questão do egoísmo, essa chaga da humanidade. Eu, particularmente, quando nas minhas orações, eu dizia que eu não tinha egoísmo, não, eu me achava uma pessoa simples, tal. Mas quando eu comecei a entender o que é verdadeiro egoísmo, eu digo, gente, pelo amor de Deus, como eu preciso me melhorar, como eu ainda sou egoísta, né? E aí vai. E eu digo sempre que, eu já comentei isso aqui, que a necessidade do autorreconhecimento é um tipo de egoísmo, né? É uma forma... eu sei que o ser humano, ele necessita do autorreconhecimento, dessa motivação, mas eu acho que quando a gente evoluir, superar isso é insignificante para cada um de nós, né?
E aí a gente também sai a preocupação. Receita contra o egoísmo, como eu falei para vocês, é André Luiz, do livro Marcas do Caminho. Ele traz 10 itens. Primeiro, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Olha só, que forma de indulgência, né, de benevolência nesse item. Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhes a palavra. Eu tenho muito isso, viu? O terceiro, ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. 4. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence, em seus alicerces, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. 5. Não cultive referência à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. E aí eu falei um pouco sobre isso, né? E como a gente tem essa coisa do autoelogio, né? De querer que os nossos filhos sejam os melhores, sejam os primeiros em tudo, né? Isso é uma forma de vaidade que, se fizer morada no nosso coração, vai trazer sérios tormentos para a gente. Item 6. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos, quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Receba, o item 7, receba com carinho as pessoas neurastênicas, olha só, ou desaforadas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Olha que receita para a gente desenvolver aí nosso melhorar e vencer mais essa barreira, né, do egoísmo. 8. Abandone a toda espécie de crítica. Abandone a toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. 9. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que lhe geram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Eu vou repetir. 9. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Então, nós temos que ter esse respeito, e a gente vê muito hoje isso nos dias de hoje, principalmente no campo político, no campo das ideias, que cada um que seja o dono da verdade. Item 10. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. Oh, meus irmãos, como o nosso lar é a escola para que a gente comece a desenvolver a lei do amor, a prática da caridade, do amor ao próximo, de lutar contra as nossas chagas do egoísmo, né? Isso tudo começa no nosso próprio lar. Meus irmãos, era isso a minha contribuição, Antônio. Passo a palavra para os demais agregarem aí mais informações sobre esses 2 temas tão importantes da noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Eugênio, pela sua exposição, muito bem conseguida, foi muito bem orientada e assim nos levou por uma viagem que começou no amor, né, no que ele significa, no que ele representa
as mudanças que nós devemos fazer em refletindo o nosso comportamento na atualidade, e também a chamada do egoísmo, que é um tema também bastante enriquecedor, porque naquilo que nós conhecemos as nossas más tendências, nós podemos trabalhá-las para ir diminuindo até extirpá-las da nossa consciência. Então, parabéns, realmente, eu gostei bastante, eu acho que todos gostamos, mas vamos abrir então agora os nossos microfones para os nossos irmãos, para que possam fazer suas reflexões e trazer mais conhecimento para que possamos nos beneficiar todos. Lembrando que, além dos encarnados que aqui se encontram também nossos irmãos desencarnados que precisam realmente que seja desenvolvido esse tema, porque é uma forma de avançarmos, não é? E apressarmos essas mudanças que a todos nos competem. Então, abro agora esse microfone para que, um a um, e já está Fátima. Fátima, gostaria então de fazer uma colocação? Sim, Antônio. Primeiramente, boa noite, comunidade. Parabéns, Eugênio. Você foi muito feliz na sua explanação. Eu adorei a receita que você falou aí. Eu vou copiar ela, imprimir em letras bem grandes e colocar aqui para me olhar todo dia, para ver se eu consigo cumprir essa receita. Mas você já explanou bastante os itens, né, com relação ao amor e ao egoísmo, com as leituras complementares também. E eu vou ler aqui no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, o hino ao amor cristão, porque eu acho muito lindo esse capítulo, muito lindo mesmo. Então ele começa assim: ainda que eu fale todas as línguas humanas e angélicas, se não tenho amor, sou um metal estridente e um símbolo que tine. Ainda que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e a ciência inteira, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tenho amor, não sou nada. Ainda que eu reparta todos os meus bens e entregue meu corpo às chamas, se eu não tenho amor, de nada me serve. O amor é paciente, é amável. O amor não é invejoso nem fanfarrão. Não é orgulhoso nem faz coisas inconvenientes. Não procura o próprio interesse nem se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias serão eliminadas, as línguas cessarão, o conhecimento será eliminado, porque conhecemos imperfeitamente, profetizamos imperfeitamente. Quando chegar o perfeito, o parcial será eliminado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Ao tornar-me adulto, abandonei as coisas de criança. Agora vemos como enigmas no espelho. Depois veremos face a face. Agora conheço imperfeitamente. Depois conhecerei tão bem quanto sou conhecido. Agora nos restam a fé, a esperança, o amor. Estas três coisas, mas o amor é o maior de todas. É isso aí, Antônio. Devolvo para você. Obrigada. Muito bom, Fátima, essa linda poesia do nosso irmão, né, Paulo, né, que é uma poesia e cheia de significado, né, plena de significado. O que ela nos traz é realmente uma mensagem de como construirmos esse amor, em dizendo exatamente aquilo que nos é conveniente e nos é lícito fazer. E esse amor que é realmente um condimento espiritual
que tudo transforma, que tudo realiza. Bom, meus irmãos, continuamos abertos aqui para outras colocações. Eu acho que é nosso irmão João de Deus, é isso? É o seguinte, eu completaria com uma mensagem muito importante, né, sobre o tema, enviado por Dr. Bezerra Menezes em 1991, que ele diz sobre o amor, né? Estamos juntos à maneira de um grupo fraterno em viagem. A árvore do amor oferece-nos descanso nas fontes da esperança e paz que se lhe desabrocham nas raízes. Somos felizes porque confiamos no Cristo, nosso Senhor e Mestre, e também felizes porque o privilégio do trabalho nos felicita as mãos e os corações. A serenidade e a prudência nunca perdem nas questões delicadas, nas quais muitas vezes nos achamos envolvidos em decorrência dos objetivos de nosso próprio trabalho. Bezerra de Menezes. Passo a palavra para você, irmão. Muito bom. Muito obrigado, João, por trazer essa missiva do nosso irmão, né? Bezerra de Menezes, que tanto trabalhou pela causa do amor e tanto trabalha ainda pela unificação do amor na Terra. Estamos ainda com mais uns minutos para alguém poder mais se pronunciar. Sr. Inácio, gostaria de se pronunciar? Com certeza, Antônio. Parabenizar primeiramente Eugênio, né? E como eu deixei registrado aí no chat, eu não podia deixar passar essa nova oportunidade de conviver ao seu lado, de poder fazer alguma coisa, né? Então, que bom que a gente está aprendendo juntos. Elogiei a exposição de Fátima, a de João de Deus também agora, foi muito bem colocado. Mas o seguinte, eu quero chamar a atenção para pontos que sempre a minha visão se volta. O egoísmo, esta chaga da humanidade, o item 11, tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. E ele diz, é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia do mundo. Mais abaixo, no próximo, ao final, no último parágrafo, novamente Emmanuel diz, cabe a vós, novos discípulos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a massa. Esse é o papel do Espiritismo. E se nós analisarmos a história da humanidade de uma forma meio atrevida, nós vamos perceber que o Espiritismo ele tem um foco realmente diferente. As demais religiões, o trabalho é feito para que eu cuide de me salvar. As orientações são para que eu resolva o meu problema. O enfoque primordial das demais religiões é em cima disto. Como é que eu faço para obter isso, para obter aquilo, para satisfazer isso e aquilo outro? A doutrina espírita, não. Nós estamos iniciando hoje com o tema A Lei do Amor.
E ele diz, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Todo o trabalho lido hoje é em cima de nos conclamar a amarmos mais. Veja a grande diferença da mensagem espírita. Veja a diferença da mensagem espírita. Não, pessoal, se vocês se tornarem espíritas, vocês vão ter sucesso na vida. Vocês vão conseguir atrair... Não é por aí. Ele diz assim, crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso, em que as almas dos justos virão repousar. Grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descritas em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro, o de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para ser desamados. A diferença da lição do Espiritismo é voltada para que nós olhemos o nosso próximo, sacrificando a nós mesmos. Existe uma mensagem que poucas pessoas não sabem. Existe uma mensagem no Reformador do mês de agosto de 1920, de Bezerra de Menezes, intitulada Fracos, porque desunidos. E nessa mensagem, nós vamos entender por que ele, como e o que ele desejava realmente unificar em 1889. Muitas pessoas distorcem, mas essa mensagem, ela diz para nós claramente que o que ele queria realmente unificar era os procedimentos, a conduta dos centros espíritas à época. Ele descreve perfeitamente nessa mensagem. Então, existem dois pontos que são abordados com relação à unificação dos espíritas. Essa mensagem mostra para a gente qual era o papel de Bezerra. Depois disso, e isto Bezerra, espírito. Depois disto, o trabalho feito era já com outro objetivo. Já não era o mesmo de Bezerra. Apesar desta mensagem, deste chamamento, não se atendeu a essa orientação. Por isso a minha preocupação, porque o Espiritismo, ele precisa ser aprendido como deve. E a gente tem tudo aqui, nestes livros, que a equipe do Espírito Verdade, orientada por ele, trouxe para nós por intermédio do trabalho grandioso, primoroso de Kardec. Era isso, Antônio. Obrigado.